Olá, sejam bem-vindos. Quero pedir a você que não se inscreveu, se inscreva, dê seu joinha caso você goste aqui dos vídeos que eu posto. Comandantes militares colocam cargos à disposição e descartam golpismo. Ministro da Defesa negou apoio a medidas de exceção insinuadas por Bolsonaro e foi demitido. Os comandantes do Exército, Marinha e Força Aérea decidiram colocar seus cargos à disposição do novo ministro da Defesa, General Walter Braga Neto, em uma reunião prevista para o começo da manhã desta terça-feira, que foi hoje. Eles querem acompanhar a saída do general Fernando Azevedo da pasta. O Fernando Azevedo foi o general que foi demitido, o general da Defesa que foi demitido por Jair Bolsonaro. Segundo o interlocutor de Azevedo, o limite da relação dos dois foi atingido a partir da semana passada, quando Bolsonaro voltou a insinuar que queria o apoio do Exército para aplicar medidas de exceção, como o estado de defesa em unidades da Federação que aplicam lockdowns contra a pandemia. Ou seja, a questão aqui era para poder barrar, governadores, prefeitos e tudo mais que adotasse essa medida de lockdown. Por aqui vocês vão vendo assim o quanto esse desgoverno está realmente preocupado com todos os problemas que nós estamos enfrentando no nosso país, com o problema da pandemia, com as mortes. Ele vem tentando fazer tudo o contrário. Depois tem gente que vem, acha ruim com a gente, né? Achando que a gente está sendo exagerado, né? Que a gente está sendo mal com esse desgoverno. Mas olha só a situação que cada dia que passa a gente percebe, as atitudes, que são tomadas, as medidas assim, as medidas não no sentido de ajudar, mas de piorar a situação que são tomadas por esse desgoverno. A relação entre ambos já vinha desgastada pelo que um aliado do presidente qualificou de falta de apoio político das Forças Armadas, decididas a se afastar dos fardados que ocupam o governo federal. Para esse aliado, há pouco reconhecimento ao fato de que Bolsonaro trabalhou para manter benesses à categoria com a reforma da Previdência e administrativa das forças, aprovada em 2019, além de garantir investimentos na maioria dos programas bélicos prioritários. O problema foi explicado por Azevedo em sua carta de demissão, na qual omite que foi demitido, mas ressalva que buscou preservar as Forças Armadas como instrumentos de Estado, em oposição à ideia bolsonarista de uma milícia de apoio ao governo. O combinado entre os comandantes que se encontraram com Azevedo e depois fizeram uma reunião era entregar o cargo conjuntamente. Braga Neto pediu para que eles esperassem e se encontrassem nesta terça-feira. Braga Neto é então o atual, que vem a substituir o Azevedo, o general Azevedo. E o Braga Neto é mais assim alinhado, é mais alinhado assim na obediência. Quando a gente fala assim desse alinhamento, a gente fala mais assim nesse sentido da obediência, uma obediência total, ao Bolsonaro. E é isso o que ele quer. O que ele mais deseja é que todos sejam submissos a ele, Que ninguém questione, que ninguém faça nada diferente. Tem que fazer da forma como ele deseja, como ele quer, tá? É assim, mesmo que possa ser o pior absurdo do mundo, o pior dos piores absurdos, mas tem que ser de acordo com o que ele quer. Se Edson Leal Pujol, do Exército, Ilques Barbosa, Marinha, e Antônio Carlos Bermudes, Aeronáutica, saírem juntos, isso terá sido inédito. Os dois últimos podem ficar, caso Braga Neto os convença a evitar mais turbulência. Já Pujol é o único
cuja permanência não é especulada por ninguém, dado o grau de animosidade entre ele e Bolsonaro. O presidente já havia tentado tirá-lo do cargo no ano passado. É uma disputa que vem do ano passado, simbolizada no dia em que Pujol ofereceu o cotovelo a um aperto de mão do presidente. O comandante chamou o esforço contra a Covid-19 de maior missão de sua geração, enquanto o chefe promovia aglomerações e falava em gripezinha. Então, aqui vocês vão vendo assim algumas diferenças, né, de pensamento que há no comando, por exemplo, do Exército, em relação ao presidente. Tal diferença se acentuou. Como chefe da força mais importante, coube a Pujol riscar a linha no chão ao dizer em uma palestra que os militares tinham de ficar fora da política. A crise seguiu com a insistência do general Eduardo Pazuello em se manter na ativa enquanto conduzia a sua criticada gestão no Ministério da Saúde. Com as novas insinuações de Bolsonaro sobre os usos do que chamou de meu exército, as insatisfações foram transparecendo, como foi bem mostrado, né, pela Folha na semana passada. Agora transbordaram. Em reunião posterior com os integrantes do alto comando do Exército, por videoconferência, Pujol discutiu os cenários. Segundo o pouco que transpareceu até aqui do encontro, as forças querem dar um recado claro a Braga Neto de que não aceitariam ser usadas por Bolsonaro em qualquer iniciativa golpista. Seja qual for o desfecho da reunião, né, de hoje, da terça, que foi hoje de manhã, o certo é que Bolsonaro contratou uma ameaça de crise militar com sua mudança ministerial que aconteceu segunda-feira. E na quarta, dia 31, se completam 57 anos do golpe militar de 1964, uma data central e sensível do calendário militar brasileiro, e na qual o Bolsonaro quer, né, homenagear, fazer os festejos, né, do 31 de março, que foi assim um dia considerado como o grande golpe, o grande dia do golpe militar que aconteceu aqui no Brasil. Apesar que muitos consideram que o 1º de abril é muito mais do que o 31 de março. Mas enfim, mas o 31 de março é o que está aí no calendário. Então, aqui o que dá para se notar, o que vai ser o desfecho de tudo isso, né? As estratégias do Bolsonaro, porque com tudo que vai acontecendo aqui e ali, ele ainda não deixa de ter forças. É isso que a gente não pode deixar de considerar. Bolsonaro ainda tem força, né? Infelizmente, eu acho assim muito infelizmente, ele ainda tem força para continuar, pelo menos o que vem assim se mostrando até o momento. De repente pode acontecer algo de diferente em tudo isso, porque os acontecimentos históricos, às vezes as contradições, elas acabam, né, tendo assim, mostrando um outro lado, uma outra situação bem diferente. O que se mostra é que o desgaste muito grande do governo federal, né, é enorme e vem crescendo a cada dia. Só que sempre o Bolsonaro ele consegue se reestruturar novamente. Isso porque tem forças aí por trás, né, gente? Com certeza a elite ainda o apoia. A gente pode saber que tem parte da elite que já o abandonou, mas ainda tem uma boa parcela da elite que ainda apoia o Bolsonaro. É isso aí, muito obrigado e até a próxima vez.